Quando eu converso com o Yutaka, eu falo assim que o jiu-jitsu foi a chave e é a chave para a melhora dos meus meninos. Davi era uma criança muito tímida, muito fechada, não era de brincar, de conversar com outras crianças, nem de interagir muito. O Bento, ele tem rigidez cognitiva, ele tem dificuldade em seguir regras e em ter foco nas coisas. Meu nome é Yutaka, tenho 44 anos e vou contar para vocês um pouco da história do Ateliê da Luta. Eu sou engenheiro eletricista, né, e eu trabalhei muito nessa área, viajava bastante. Em 2012 eu cheguei em Almenara, né, eu casei com uma mineira e eu tive que me adaptar à região, só que a cidade, como ser interior, eu não conseguia comportar, né, a minha profissão da demanda de serviço que eu precisava para dar um sustento decente para a minha família. Então, em 2022, quando nasceu minha filha, eu já estava com a projeção de mudar, né, de ramo. Eu estudei muito mercado e montei a Almenara Suplementos, que é a área de suplementação, que eu via que o cuidado, depois da pandemia, aumentou bastante. Então, era um objetivo meu de parar de viajar muito, né? Como que a Almenara não comportava a minha profissão, eu tive que viajar muito mais para trazer, né, recursos para a minha família. Então, eu criei a Almenara Suplementos, graças a Deus ela deu certo. Só que eu nunca pensei de ser um professor de jiu-jitsu, né? E isso foi, eu falo que a vida me levou a ser um professor, eu não escolhi ser professor. E o mais interessante disso que foi motivado pelo nascimento da minha filha. Ela nasceu 2/2/22, um número bem, né, bem cabalístico. Então eu decidi criar não somente a Almenara Suplementos, mas o meu professor, na época, a gente fazia parte da equipe Caveirinha. Eu já estava querendo montar aqui de uma forma de buscar uma nova renda, né, não depender tanto de viagem, com o objetivo central de ficar mais perto da minha filha. Eu sou um rapaz muito conservador, né? Eu vejo que a base de tudo é a família e eu não queria ter essa decepção de viajar constantemente, principalmente nas datas que ela mais precisasse de mim. Então eu criei esse espaço, né? Meu professor, ele saiu da Caveirinha e eu, com respeito a ele, saí junto e nós juntos resolvemos criar o Ateliê da Luta. Nesse momento foi um desafio muito para mim, porque eu nunca, né, empreendi e nunca dei aula de jiu-jitsu, né? E quando eu abri aqui, eu tentei, você pode ver que é um espaço bem bonito, né? Nós somos o único lugar em Almenara que tem um tatame lonado, um ambiente extremamente higiênico, só que eu sabia que isso não era um diferencial, o maior diferencial seria a didática. E eu nunca imaginei que hoje, né, eu comecei com 4 alunos, adultos, uma criança e um adolescente. Hoje são 190 alunos em questão de 2 anos. E eu nunca fiz propaganda nenhuma. Esse vídeo hoje, feito por Danilo, será o primeiro vídeo promocional sobre contando a história do Ateliê da Luta. Eu nunca vou esquecer uma mãe feliz de mandar uma mensagem no WhatsApp para mim, que a alegria dela foi ver pela primeira vez a sua filha caminhar na areia, porque ela não conseguia fazer isso antes. Meu nome é Tawane, eu sou a mamãe do Davi. Davi era uma criança muito tímida, muito fechada, não era de brincar, de conversar com outras crianças, nem de interagir muito. Desde que ele entrou no jiu-jitsu, eu notei esse ponto muito positivo dele, que ele virou uma criança totalmente extrovertida, brincalhona, se comunica muito melhor. Hoje ele quer participar das brincadeiras, das apresentações de escola. Tem um enturmamento com outras crianças assim, excelente. Outro ponto também que mudou bastante é que ele tinha um pouquinho de medo, de receio
de apanhar na escola, de ter uns amiguinhos mais bravinhos, sabe? E acabar tendo uma briga. Hoje ele não tem mais essa preocupação, ele vai para a escola tranquilamente, mudou o comportamento em casa, hoje ele é uma criança mais disciplinada, ouve mais os pais, faz o dever de casa certinho todos os dias, segue o cronograma da vida dele todos os dias. Assim, melhorou bastante. Eu só tenho a agradecer. Tio Yutaka é um professor maravilhoso, tem muita paciência com as crianças e ele aprende muito. Ele chega em casa com muita vontade de mostrar para o pai o que aprendeu, de mostrar para mim. E é isso, só agradecer. Meu nome é Ana Célia, eu sou a mãe do Bento. O Bento já tem 5 anos e já tem 6 meses que ele está fazendo jiu-jitsu. O Bento, ele tem rigidez cognitiva, ele tem dificuldade em seguir regras e em ter foco nas coisas. O principal motivo da gente colocar o Bento é justamente por isso, por conta da disciplina aqui. Eu vi que ele já teve avanços significativos no comportamento, tanto na escola quanto em casa, em relação ao seu comportamento, em relação a focar nas coisas que vão fazer e também a seguir regras, que ele tem essa dificuldade. Então, eu como mãe só tenho a agradecer ao professor Yutaka pela atenção que ele tem, pelo carinho que ele tem com meu filho, pelo comprometimento e pela seriedade do trabalho dele. Bom, eu sou a Thalita, mamãe da Aurora, e tem pouco tempo que ela entrou para o jiu-jitsu. Ela entrou por interferência do papai dela e eu gostei demais depois que ela veio para cá, porque a Aurora era uma menina um pouco complicada, ela não obedecia muitos comandos, mesmo que ela é pequena ainda, né, 5 anos, mas eu percebi essa diferença nesse curto período que ela iniciou aqui. E acredito que vão ter mais melhorias ainda a longo prazo, e o jiu-jitsu mudou demais a rotina dela na nossa família, na escola, o comportamento dela melhorou muito, muito mesmo. Só agradecer Yutaka e os coleguinhas também, durante os momentos das aulas, por todo o ensinamento e toda a rotina que ela aprendeu, a obediência. Ela deixou de ter preguiça, ela se tornou uma menina mais feliz. E muito obrigada, viu, Yutaka? Eu sou a Graciela, a mãe do Antônio César e da Ana Capelletti. E hoje eu venho aqui compartilhar com vocês com muita alegria o desenvolvimento de meus 2 filhos. Nesse momento tão especial, né, que é o aprendizado do jiu-jitsu, tá? O caminho percorrido para meus filhos neurodivergentes nem sempre foi muito fácil, mas o jiu-jitsu, ele tem sido de grande valia para ambos. E isso é visivelmente observado, não só aqui, mas reflexamente em toda a vida deles, na escola, em outras atividades, em casa. Então, assim, o jiu-jitsu realmente ele foi essencial para o crescimento e evolução dos meus filhos. Em quais aspectos? Autonomia, eles têm mais confiança em si mesmo, principalmente a Ana. A Ana hoje é uma menina que autoconfiante, ela sabe se posicionar, ela sabe utilizar os ensinamentos e metodologias do jiu-jitsu de forma responsável e hoje é respeitada, é uma criança muito querida, por sinal, também na escola. Isso foi muito importante para ela, principalmente para a autoestima dela, né? O Antônio também já tem muito tempo aqui conosco no jiu-jitsu e eu percebi o quanto que ele evoluiu, se desenvolveu, o que ele pôde passar para os outros essas informações, né? É muito legal ver que ele, observar, né, que ele tem mostrado mais confiança no que ele fala, mais desenvolvimento, né, na fala dele, na comunicação dele, olho no olho, quando ele fala olho no olho com o professor, isso é muito importante. Ele está adquirindo cada vez mais confiança. O jiu-jitsu, gente, é importante, é vida. Então, assim, para sempre estarei lá. E eles estão me convencendo a praticar também, porque é muito importante. Obrigada a todos e estamos juntos.
Olá, sou Catiúcia, mãe de José Eduardo e mãe de Catarina. José Eduardo hoje tem 12 anos e Catarina tem 7 anos. Desde agosto de 2024 estamos aqui na Ateliê da Luta. Encontramos o jiu-jitsu e foi quando os meus filhos evoluíram muito no desempenho, na autoconfiança, na autorregulação. Desde o diagnóstico de ambos, o neurologista pede para que a gente pratique esporte, para que a gente encontre um esporte que eles gostem de fazer para poder se desenvolver melhor. E nisso a gente passou por vários esportes, só percebemos mesmo a evolução dos meninos através do jiu-jitsu. Chegamos a trocar de escola porque eles não tinham autoconfiança, porque eles sofriam bullying, e depois retornamos porque eles não conseguiam se defender. Então a gente teve uma luta, né, diária para poder adequar os meninos, né? Por falta desse autocontrole, dessa autoconfiança, eles não conseguiam socializar e tiveram várias dificuldades. Mas depois do jiu-jitsu, Catarina e José Eduardo conseguem hoje se posicionar, conseguem se defender, conseguem se socializar melhor, estão muito mais soltos, autônomos. Catarina, quem conheceu Catarina antes do jiu-jitsu e conhece ela agora, percebe o tanto que ela evoluiu. É uma criança que não conseguia vencer obstáculos no meio do caminho, um desnível na calçada ou uma rampa, ela não conseguia atravessar. E hoje ela é uma criança que dá cambalhota, que desenvolve, que socializa, assim como José Eduardo, a autorregulação dos dois melhorou. Eles não têm mais crises de ansiedade e além do desenvolvimento emocional que tiveram, né? Quando eu converso com o Yutaka, eu falo assim que o jiu-jitsu foi a chave e é a chave para a melhora dos meus meninos, mas a figura do professor Yutaka é algo que toca nosso coração lá em casa, porque é uma pessoa que acolhe, é uma pessoa que conversa, é uma pessoa que orienta e é para os meus meninos uma referência de pessoa, de homem e de família. A gente tem o Ateliê da Luta não como uma academia de jiu-jitsu, mas como uma extensão de amizade, de carinho, de respeito, e é algo que emociona porque a gente vê no dia a dia o desenvolvimento, o carinho e o equilíbrio que os nossos filhos estão alcançando pelo jiu-jitsu, pelo Yutaka e pelo Ateliê da Luta. Então, eu não sei o que seria da nossa família sem esse esporte e sem essa casa que é o Ateliê da Luta. Pessoal, prazer. Falando aqui o professor Montanha. Vou contar um pouco da minha história no jiu-jitsu. Eu sou aluno do professor Boca de Peixe, tá? E do mestre Aldo Januário Caveirinha, onde eu me residi 27 anos de equipe e chegou um momento que eu optei por ter uma equipe, chama Ateliê da Luta. Há uns 15 anos ou mais atrás, não sei uma data certa, eu conheci um aluno chamado Taka, que treinou comigo até a faixa azul, depois precisou, né, mudar para outra cidade, continuou treinando com o pessoal da Estrela do Oriente. Com um tempo a mais depois a gente se encontrou novamente, ele voltou a treinar com a gente aí na equipe, né, na equipe do Caveirinha na época, e foi um dos que comprou a minha ideia, né, da gente montar aí o Ateliê da Luta. Então hoje nós estamos aqui em Almenara,
na 5ª edição, né, da graduação da equipe Ateliê da Luta Almenara, por esse professor excepcional na frente do trabalho aqui em Almenara, professor Yutaka, responsável por todo esse trabalho lindo que a gente está formando aqui. Então, essa é a minha história. Um japonês, filho de japonês, né, que caiu em Almenara, né, começou a empreender no jiu-jitsu e começou a ver vidas sendo transformadas por essa arte marcial maravilhosa. O objetivo desse vídeo não é me engrandecer, não é falar que eu sou o melhor, mas quando eu pensei em fazer esse documentário, eu imaginei assim, essas histórias devem ser contadas. Não é por causa do ateliê, mas por causa dos testemunhos de superação que ocorreu no nosso meio. E eu quero agradecer a todos os meus alunos que confiaram no meu trabalho e que hoje ainda confio. Se esse sucesso que eu estou tendo aqui na região é por causa do empenho de cada um. Eu só mostro o caminho. Quem deve subir a montanha é cada um dos meus alunos. Todos estão de parabéns. Agradecendo também aos pais que têm confiança no meu trabalho e vou continuar sempre buscando a melhor prestação de serviço. Um abraço a todos. Ossá!